Aj é um sufixo que indica uma coisa concreta. Ele é usado para formar coisas concretas. Essa é a regra geral. Na maioria dos casos, as palavras formadas a partir do sufixo aj serão coisas concretas, coisas tangíveis. São coisas que têm uma existência real. Mas, em alguns casos, o sufixo aj forma palavras que não são tangíveis, forma coisas que não são concretas. Se nós acrescentarmos ao sufixo a terminação dos substantivos, nós vamos ter o substantivo ajo, que significa coisa, uma coisa concreta. Li preni sian ajoin kai eliris. Ele pegou suas coisas e saiu. Bela, belajo. La naturo estas bela. La amazona arbaro estas belajo de la naturo. Bela é o adjetivo, significa belo, ou bela, ou bonito, bonita. Belajo, não existe em português uma palavra específica que represente a palavra em Esperanto belajo. Poderíamos, num primeiro caso, traduzir como belezura, mas a palavra belezura tem em português um campo de uso muito restrito, muito pouco usado. É uma palavra rara que pode ter, inclusive, algumas conotações diferentes do que a gente pretende. Belajo, em Esperanto, é uma manifestação do belo. É uma coisa que é bonita. No exemplo, nós dizemos que a natureza é bonita. La naturo estas bela. Depois a gente diz que a floresta amazônica é uma manifestação da beleza da natureza. É um exemplar dessa beleza da natureza. Estas belajo de la naturo. La amazona arbaro estas belajo de la naturo. Sendo que não devemos confundir a palavra formada a partir do sufixo aj com a palavra formada a partir do sufixo ets. Belajo é uma coisa, na maioria dos casos uma coisa concreta. Belezzo é uma qualidade que é sempre um conceito abstrato. Ou seja, belajo é uma manifestação daquilo que é belo, enquanto que belezzo é a qualidade de ser belo, é a beleza. Ni vidas la belezzon de la naturo en diai belajoi. Nós vemos a beleza da natureza nas suas manifestações, nas suas coisas bonitas, nas suas coisas belas. Dolcia, dolciajo. La suquero estas dolcia. Brigadeiro estas dolciajo. Dolcia é um adjetivo que significa doce. O açúcar é doce. La suquero estas dolcia. Dolciajo também significa doce em português, só que é o doce no sentido de produto. Nós vimos que ajo significa coisa, e a gente usa o sufixo aj para formar coisas, que na maioria das vezes vai ser coisas concretas, coisas tangíveis. É o caso de dolciajo. Dolciajo é algo concreto. Eu pego, eu sinto, eu como. Entretanto, dolciajo não é simplesmente uma coisa doce. Apesar de que ajo significa coisa, quando eu coloco aj, o sufixo, junto a um radical, eu não tenho simplesmente, nem sempre, em alguns casos sim, mas nem sempre eu tenho uma coisa que é doce, uma coisa qualquer que é doce. Então a gente viu que dolciajo não é uma coisa qualquer doce, é um produto que foi feito, que foi processado, que foi produzido, e esse produto ele é doce, tem o gosto doce, e também é chamado de doce. Enquanto que o açúcar também é uma coisa. O açúcar é uma coisa e é doce, mas eu não digo la suquero estas dolciajo, porque o açúcar não é um doce. O açúcar é usado na produção de um doce, mas não é um doce. Não devemos confundir dolciajo com dolcezzo. Dolciajo é uma coisa. Dolcezzo é uma qualidade. Ni sentas la dolcezzon de la suquero en la dolciajoi. Nós sentimos a doçura do açúcar nos doces. Então, doce, aquele produto, o brigadeiro é um doce, tem açúcar dentro. A gente sente a doçura, dolcezzon, do açúcar nos doces, dolciajoi. Nova, novajo. La ideo estas nova. Tempo machino estus novajo. Tempo machino fariĝos novaĵo.
Nova é um adjetivo que significa novo ou nova. La ideo estas nova significa a ideia é nova. Novajo é um substantivo que significa novidade, coisa nova. Ele tem pelo menos 2 significados. Um significado é no sentido de coisa nova, como eu acabei de dizer, novidade ou coisa nova, e outro significado é o significado de notícia, que é aquela informação veiculada no jornal, veiculado numa revista, veiculado na televisão. Na primeira frase, nós temos a palavra, o substantivo novajo, usado no sentido de novidade, de coisa nova. Tempo machino estus novajo. Uma máquina do tempo seria uma coisa nova, seria uma novidade, porque não existe máquina do tempo. E na segunda frase, o substantivo novajo está sendo usado no sentido de notícia. Tempo machino faridios novajo. Uma máquina do tempo se tornaria uma notícia, né? Se fosse inventada uma máquina do tempo, rapidamente se espalharia pelos meios de comunicação e se tornaria um tema de notícia. Não devemos confundir novajo com novezzo. Novajo é uma coisa. Vejam que eu tinha dito que ajo é uma coisa concreta e que as palavras formadas a partir do sufixo age seriam, na maioria dos casos, uma coisa concreta. Entretanto, nem sempre isso é verdade. Às vezes a palavra não é tão concreto como a gente quer. Por exemplo, novajo, no sentido de notícia, não é concreto. Uma notícia pode até ser representada por bits no computador, pode até ser representada pelo papel, ao ser impresso, mas a notícia em si é a informação, e a informação ela não é tangível, ela não pode ser tocada. Então, nesse sentido aqui, nós temos uma coisa, uma notícia é uma coisa, mas é uma coisa não concreta, que não pode ser palpada, que não pode ser pegada. Já o sufixo ets forma sempre uma qualidade, e qualidade é sempre uma coisa abstrata, é sempre um conceito abstrato. Ni spertis la novetson de la ideo usante la novajon. Nós experimentamos a novidade da ideia usando a coisa nova, a invenção, a novidade. Ni legis pri la novetso de la ideo en la novajo. Nós lemos a respeito da novidade da ideia na notícia. Então, no primeiro caso, na primeira frase, nós tínhamos novajo no sentido de coisa nova, de uma coisa tangível. Era o próprio invento. Enquanto que, na segunda frase, novajo é a notícia que fala a respeito desse invento, que fala a respeito dessa novidade, dessa coisa nova. Riĉa, riĉaĵo. Georgo Soros estas riĉa. Li havas multe da riĉaĵoj. Riĉa significa rico. Riĉaĵo é uma riqueza, é um bem material que representa a riqueza. Li havas multe da riĉaĵoj. Ele tem muitas riquezas. Ele tem muitos bens. Riĉaĵo é a coisa. É aquilo que representa a riqueza. E riĉeco é a qualidade de ser rico. Ni vidas la riĉecon de Georgo Soros per liaj riĉaĵoj. Nós vemos a riqueza de Georgo Soros através das riquezas dele. Então, a primeira palavra riĉeco representa a qualidade de ele ser rico, e a segunda palavra riĉaĵoj representa as coisas tangíveis, reais, que são dele, que pertencem a ele. Pentri, pentraĵo. Li pentras. Abaporu estas pentraĵo. Pentri significa pintar. Li pentras. Ele pinta. E pentraĵo é a pintura. Abaporu estas pentraĵo. Abaporu é uma pintura. Não confundir pentraĵo com pentrado. Pentrado produktas pentraĵon. A ação de pintar produz uma pintura. Tio estas pentrarto. Isso é a arte de pintar. Segi, segaĵo. Li segas. Tio estas segaĵo. Segi significa serrar. Li segas. Ele serra. Segaĵo é a serragem. Tio estas segaĵo. Isso é serragem.
Não confundir segajo com segado. Segajo é a serragem. Segado é a ação de serrar. Segado producta segajon. A ação de serrar produz serragem. Trinque, trincajo. Li trincas. Tio estas trincajo. Trinque significa beber. Trincajo é a bebida. Li trincas, ele bebe. Tio estas trincajo, isso é uma bebida. Não confundir trincajo com trincado. Trincado, estas la hago trinque la trincajon. Beber é a ação de beber a bebida. É uma frase um tanto prolixa, apenas para mostrar a diferença entre as duas palavras trincado e trincajo. Havi, possede. Havajo, possedajo. Li havas, li possedas. Mono estas havajo. Mono estas possedajo. Havi é ter, possede é possuir. Havajo ou possedajo são bens. Havajo, possedajo, é um bem, é uma posse, uma possessão. Li havas, ele tem. Li possedas, ele possui. Mono estas havajo, dinheiro é uma posse, é um bem, é uma possessão. Mono estas possedajo. Não confundir havajo com havado. Havajo é a coisa que se possui de forma concreta. É o dinheiro, é um objeto, é a coisa concreta. Havado é a ação de ter esse objeto. Havado estas la hago havi la havajon. Ter é a ação de ter o objeto. De novo, é uma frase um pouco prolixa para mostrar a diferença entre havado, que é a ação, e havajo, que é o objeto. Construi, construajo. Li construas. La construajo estas alta. Construi significa construir. Construajo é uma construção ou um prédio. Li construas. Ele constrói. La construajo estas alta. A construção é alta, o prédio é alto. Não confundir construajo com construado. Construado é a construção no sentido de que está sendo realizada. É a ação de construir. Construajo é o prédio, a construção já terminada. Construado, estas la hago, construi construajon. Construção é a ação de construir um prédio, de construir uma construção. Scribi, scribajo. Li scribas. La scribajo estas antiqua. Scribi é escrever. Scribajo é um escrito, a manifestação factível, a manifestação visível, tangível, que pode ser tocada da ação de escrever. Li scribas, ele escreve. La scribajo estas antiqua. O escrito é antigo. Não confundir, novamente, scribajo com scribado. Scribado é a ação de escrever, é um processo de escrever linha por linha o texto. Scribado estas la hago scribi scribajon. O escrever é a ação de escrever uma escritura, de escrever um escrito. De novo, é um pouco prolixo, mas deixa bem claro a diferença entre scribado e scribajo. Araneo, araneajo. Araneo havas ok piedojn. La muŝo estas en la araneaĵo. Araneo é aranha. Araneaĵo é aquilo que a aranha produz, é a teia de aranha. Araneo havas ok piedojn. Uma aranha tem 8 pés, 8 patas. La muŝo estas en la araneaĵo. A mosca está na teia de aranha. Sensenso. Sensensaĵo. Lia penso estas sensenso. Tio estas sensensaĵo.
Sem senso significa sem sentido. Lia penso esta sen senso. O pensamento dele é sem sentido. Sen sensajo é uma coisa sem sentido, uma coisa tangível, como essa placa que tem direções totalmente contraditórias. Tio esta sen sensajo. Isso é uma coisa sem sentido. Post, postajo. La kato estas post la arbo. La postajo de Huk estas granda. Post significa após, de trás. La kato estas post la arbo. O gato está de trás da árvore. Postajo é bunda. La postajo de Huk estas granda. A bunda do Huk é grande. Bovo, bovajo. La bovo estas forta. La bovajo estas ruĝa. Bovo significa boi. Bovajo é carne de boi. La bovo estas forta. O boi é forte. La bovajo estas ruĝa. A carne de boi é vermelha. Kokino, kokinaĵo. La kokino estas blanca. La kokinaĵo estas fritita. Kokino é galinha. Kokinaĵo é carne de galinha. La kokino estas blanca. A galinha é branca. La kokinaĵo estas fritita. A carne de galinha está fritada, foi fritada. Porco, porcaĵo. La porco estas dika. La porcaĵo estas rostita. Porco é porco. Porcaĵo é carne de porco. La porco estas dika. O porco é gordo. La porcaĵo estas rostita. A carne de porco está sendo grelhada. Ŝafo, ŝafaĵo. La ŝafo estas bruna. La ŝafaĵo estas bongusta. Ŝafo é carneiro. Ŝafaĵo é carne de carneiro. La ŝafo estas bruna. O carneiro é marrom. La ŝafaĵo estas bongusta. Carne de carneiro é bom, é gostosa. Glacio, glaciaĵo. Glacio estas solida akvo. Glaciaĵo estas dolĉa. Glacio significa gelo. Glaciaĵo é sorvete. Glacio estas solida akvo. Gelo é água sólida, água em estado sólido. Glaciaĵo estas dolĉa. Sorvete é doce. Esperanto estas posedaĵo de la tuta homaro. O Esperanto é uma possessão, uma propriedade de toda a humanidade. La urbo havas multajn vidindaĵojn. A cidade tem muitas atrações turísticas. Katoj batalas ĝis morto en la ĉirkaŭaĵoj de la kvartalo. Gatos brigam até a morte nas redondezas do bairro. Mi aŭskultis terurajn novaĵojn pri la Brazila politiko. Ouvi notícias terríveis sobre a política brasileira.